Olá, meus amigos, Vanderlei de Almeida de volta aqui com o nosso espaço podcast Pode Ver. Sejam todos bem-vindos. Em cada encontro é uma prosa diferente, mas que busca o mesmo objetivo, que é conversar com amigos, trocar ideias, ver uma coisa através do seu ponto de vista, do ponto de vista do outro, e assim a gente vai transformando essa sala numa sala de amizades, de diálogo e de coisas boas. Hoje comigo, Nélio Sander, um gaúcho, radicado no Paraná, filho do seu Arne e da dona Íria, esposo da dona Silvia, Tapejara. Seja bem-vindo ao nosso podcast Pode Ver, Nélio. Um prazer entrevistar você, uma honra, um grande cara do rádio, da comunicação, do futebol, do jornalismo e muito mais coisa. Rapaz, tô me achando importante já aqui, né? É importante. Vai lá, Vanderlei. Não acho, né, que o mensageiro seja importante. Importante é a mensagem, né? Então, nesse sentido, não me acho nem um pouquinho merecedor dessa honra, mas fico extremamente honrado, satisfeito em poder estar aqui contigo, com vocês que nos acompanham. É uma honra poder estar aqui e contar causos, contar fatos, contar história. Tem muita coisa boa para você falar, Nélio. Nélio, Tapejara, seu pai e sua mãe, quem mais influenciou na tua vida desde criança até os dias de hoje? Porque esse legado a gente carrega para sempre. Pai ou mãe? Rapaz, é difícil a pergunta, né? Não, a pergunta é fácil, a resposta é que é um pouco complicada, um pouco difícil. Meu pai nasceu na época registrado em Taquara, hoje é município de Sander, lá no Rio Grande do Sul, pertinho de Taquara, onde antepassados, quando vieram para o Brasil, vieram 3 irmãos e aí na época mentiram pra caramba lá fora, né, dizendo que podia vir, que tinha terra abundante, um monte de coisa, e um monte de gente veio pro Rio Grande do Sul. Veja, a colonização italiana que veio, e aí os caras disseram, não, é logo ali, né, você vai subindo esse peral, desce outro morro e tal, e foram enfiados pro meio do nada, na época, 1885, a partir daí. E minha mãe nasceu em Nova Prata e depois os dois se mudaram lá para Tapejara. Meu pai, ele estudou, foi na escola até o 2º ano primário, assim que se chamava na época. Como, né? Quase todos da época. Exatamente, né? Mas quando quando eu fui para o grupo escolar para fazer o primário, com 7 anos de idade, eu entrei na escola sabendo ler e escrever porque o meu pai me ensinou, apesar de tão pouco tempo escolar que ele teve na sua vida, né? Então, nesse sentido, ele influenciou bastante, tinha esse tipo de cuidado. Minha mãe, muito mais na questão assim do cuidar da gente, né? De dar uma apaziguada, né? De dizer, não foi tão grave assim o que os meninos fizeram, né? Não precisa ficar tão bravo com eles, né? Pega leve, né? Então, assim, houve essa influência dos dois lados. Meus 2 pais faleceram relativamente cedo e eu, ainda no final da adolescência, quando eu saí de casa e fui basicamente para Curitiba, e onde foi o meu ninho de vida, então eu vivi um bom tempo assim, afastado do dia a dia deles, e meu pai faleceu com 51 anos de idade, minha mãe com 63, né? Então, quando a situação de saúde do meu pai se complicou um pouquinho, morava em Marechal Cândido Rondon, a gente encostou, né? Ficou um tempo lá, 2 anos e pouquinho. 1 ano depois ele faleceu, ficamos lá 2 anos e pouquinho, e depois minha mãe veio então morar conosco, então ficou um pouco mais de tempo, né? Mas enfim, assim, houve naturalmente a influência dos dois dentro daquilo que eles tinham e aquilo que eles podiam oferecer, do seu jeito de ser, dos seus princípios, dos seus conceitos, né? Dos seus cuidados. Resumo da ópera, você tem um pouco de cada um, então. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Tua primeira busca dos seus sonhos foi Curitiba, então?
de forma um pouco mais adulta foi, né, ou de pensamento um pouco mais adulto, né? Primeiro, eu vivi muito tempo numa pequena vilazinha, né? Uhum. Então os horizontes eram muito pequenos, né? Eu tinha o grande desejo de poder virar mecânico, por exemplo. mesmo? Eu achava lindo ver, tinha um faz-tudo que se chamava lá, o cara que consertava qualquer coisa, né? Eu achava lindo ver ele com aquelas mãos cheias de graxa, sabe? Limpando no macacão. Procurado por todo mundo. Isso, aquilo me parecia tão legal. Passou um tempo, não, um negócio legal mesmo seria poder ser motorista de caminhão, né? Ia ser muito legal. Depois, com o passar do tempo, algumas coisas iam tendo novas perspectivas, mas o ambiente e as pessoas com as quais eu convivi não eram coisas muito legais, assim. Aí foi muito mais como fuga, eu quero ir embora, né? Eu quero ir embora para tentar alguma coisa, e aí que foi através de um amigo que já estava em Curitiba para lá, e aí sim começa uma nova história depois de um tempo, e aí sim esse ninho de se formar um pouco como gente, como enxergar algumas coisas a mais, formação pessoal. Formação pessoal, né? Foi basicamente em Curitiba. E depois, felizmente, a gente pôde morar em alguns outros lugares. Morei um tempo no Ceará, né? No Ceará. Então, assim, essa convivência de lugares diferentes foi muito legal para entender que cada cidade tem o seu jeito, tem a sua gente, tem o seu sotaque, tem as suas coisas, e isso é muito legal. Até para a tua própria formação, né, Nélio? Exato. Que bacana. Vem cá, seu pai e sua mãe chegaram a estar vivos assistindo a olho nu a tua ascensão, então? Sim, meu pai menos, né? Minha mãe um pouquinho mais, especialmente porque depois, enfim, morava conosco, né? Claro. Na casa minha e da minha esposa, então conviveu um pouco mais com isso. Certo. O Nélio resolveu seguir o caminho da comunicação através de quê? Baseado em quê e por quê? Rapaz, sabe quando eu era guri, menino de calção curto, né? Andando no meio do mato, se tinha um negócio que um primo meu me apresentou para acompanhar algumas coisas de um time que já foi bom. Aí estou falando da década de 70, segunda metade da década de 70, num tempo que tinha alguns perna de pau como Manga, Cláudio Figueroa, Marinho e Vacaria, Caçapava, Falcão, Batista, Valdomiro, Dario e Lula. Né? Era um rolo compressor internacional na época. E aí, sobrava ainda uns cartuchos no banco, né? Tranquilo, assim, se tivesse 0-0, botava escurinho no segundo tempo para cabecear. Se colocasse o tempo inteiro, não jogava. Exatamente, bem isso. Né? Então, e quando a gente é pequeno, adolescente, a gente gosta de torcer para time que está ganhando, né? E aí, na época, era um rolo compressor, ganhava de todo mundo, e eu passei a torcer para o Internacional. E aí, para acompanhar isso um pouquinho, eu comprei, né, no servicinho que eu fazia, eu comprei um radinho de pilha que tinha uma anteninha, mas era portátil, mas que tinha onda curta. E aí eu conseguia sintonizar as rádios de Porto Alegre, né, para acompanhar. Para acompanhar o time. Eu sabia tudo daqueles jogadores, quem tinha cicatriz aonde, quem tinha cacuete de... Começava a falar, eu sabia quem era sem nunca ter visto, nem sequer por fotografia, né? E esse negócio do rádio, né? Vira um mundo imaginário, né? E esse me fez fazer muito exercício mental. Né? Acho que foi brilhante isso para mim, e a partir disso aquilo me encantava, né? De ouvir e saber o que faziam, como, né? E a partir daí esse interesse, até que de repente um dia isso aconteceu. Que bacana. Começou a acontecer. Agora, Nélio, muita gente tem você como um ponto de referência até pela sua experiência. Hoje, você consegue fazer um comparativo do Nélio criança, jovem, adolescente, jovem,
E hoje, com a experiência que tu tens, essa coisa linda que tu faz, que é entrevistar pessoas e conseguir arrancar tanta coisa, que eu sou seu fã, né? Eu te acompanho já desde o tempo que você trabalhou na Rádio Cultura, em Foz do Iguaçu. Você é um cara que arranca as coisas do cidadão e você às vezes nem conhece o cara. É só o estudo ou a empatia vale também para que você possa fazer mais perguntas diretas? Bom, primeiro que é muita bondade da tua parte, né? Segundo, é óbvio que tem muito trabalho por trás disso, né? Eu normalmente, eu diria assim, quase nunca eu vou para uma entrevista sem ter estudado tema, ter levantado uma série de coisas para poder, até por respeito ao entrevistado. Claro. E a partir disso, aí sim, uma palavra que você usou, acho que é fundamental a empatia, é fundamental, na minha maneira de ver, ter essa presença emocional, ou seja, se sentar do outro lado, tentar entender o que está dizendo, o que é que está na entrelinha, o que é que levantou que daqui a pouco tem um gancho ali que pode trazer alguma coisa a mais. Porque a gente vive uma época meio chata para algumas coisas, né? Brilhante em algumas coisas, outras meio chata, assim, certo. né? Tudo muito superficial na maioria das vezes hoje. Então, nesse sentido de ir um pouquinho mais a fundo, me parece que é respeito pela pessoa e é fundamental para que ela possa também expressar dentro daquela área dela ou daquilo que ela vive, pensa, acha, né, conceitos que tem, para poder buscar alguma coisa um pouco diferente, porque senão, né, Vanderlei, vira assessor de imprensa, né? Sabe, só bajulação, ou só faz a escada. Vira placa branca. Vira placa branca, né? Então, assim... Isso é ridículo, sinceramente. E isso torna, me parece, meio vazio o resultado. Então, é óbvio que isso significa que tem trabalho por trás, mas tem, naturalmente. E quando a gente fala em experiência, via de regra, a gente diz assim... Vai lá, tem experiência nessa área. Já fiz muita bobagem nisso, né? É por aí, né? É por aí. Então, digamos assim, cometer os mesmos erros é meio burrice, né? Então dá para cometer erro novo, né? Aproveitar alguma coisa que foi se aprendendo. Os velhos diriam que é errando que se acerta. E assim, é por aí que a gente segue, isso, né? mas que também acertando é que é melhor, né? Claro, sempre você quer acertar. Nery, você estava preparado quando você foi cobrir aquelas Copas fora do Brasil? Conta isso, homem. Isso aí isso é um baú que tu tens que poucos têm, ou quase ninguém. E, obviamente, é resultado de muitas pessoas envolvidas nisso, né? Vai lá, eu começo a brincar com o microfone, né? Porque, assim, era um convitezinho, uma coisa simples, em 1979. Eu matemático, eu sou bom. Você contar até 5, a partir daí me dá dor de cabeça. Gente, esse cara nasceu em 1961, ele não é tão velho assim, mas esse cara tem bagagem. E depois, no andar das coisas da vida, e aquilo que eu acompanhava naquele radinho de pilha, e vibrava, e conhecia tudo, certa ocasião, aí já Curitiba, um convite para ir pro rádio fazer um programa. Curitiba já tem há muito tempo nessa linha do futebol profissional um pouco de história, não penetra tanto para algumas regiões nem do Paraná, né? Mas já permitiu. E aí eu tive o privilégio de poder estar digamos assim, passado 2 anos, houve um convite para ir para outra rádio, para um outro negócio, para um outro nível, e entrar no futebol profissional. Esse grupo, né, nessa emissora, que era a Rádio Clube, a B2, tinha 3 sujeitos
né, o narrador, que era o dono da equipe, um comentarista que tinha sido jogador de futebol até com boa fama, o Capitão Hidalgo, o Sicupira, que jogou no Botafogo, Corinthians, enfim, né, fazia parte, e o Sidney Campos. Esses caras resolveram botar o rádio de Curitiba em eventos internacionais e começaram a viajar e fazer algumas coisas externas, e aí eu convivia no dia a dia com eles, mas eu não tinha chegado nesse nível de poder ser incluído na equipe que ia para os eventos externos. Uhum. Em final de 93, houve uma fusão dessa equipe de Curitiba com um espaço na Rádio Cultura em Foz do Iguaçu para a área de esporte. E aí veio uma equipe de Curitiba e me colocaram no meio. E o Nélio apareceu. Em 94 tinha a Copa do Mundo dos Estados Unidos. Então faria parte da equipe para a Copa do Mundo. Logo, foi final de 93 o começo, janeiro de 94, morreu o principal líder da equipe, deu uma esculhambada, já foi metade, nem metade, foram 3 caras para os Estados Unidos e eu fiquei fora. Morreu um líder. Isso, mas a semente de que dá para fazer algo além, algo que não é tão comum, essa eu tinha esse desejo. Eu já tinha realizado alguns sonhos, por exemplo, de daqui a pouco aqueles sujeitos que eu escutava no rádio e sabia até a cicatriz que ele tinha sem nunca ter visto, depois de poder estar junto, de conviver, de acompanhar coisas nos diversos estádios pelo Brasil e assim por diante. Virou real. Exatamente, né? E para mim só isso já era uma realização. E aí, depois, já aqui em Foz do Iguaçu, eu começo a fazer alguns eventos nacionais, pegava numa equipe esportiva que eu tinha montado aqui, nesse período já na Rádio Foz. Então fazíamos a transmissão de um jogo do futebol amador no domingo à tarde, puxava para um pouquinho mais cedo, e da segunda metade do domingo à tarde em diante fazíamos a transmissão de algum jogo relevante no Brasil, né? Então, sei lá, tinha Palmeiras e Corinthians no Morumbi, íamos daqui lá, né, e transmitia o jogo de lá. Tinha Grenal, no tempo que dava para falar que bem disso, pena, né? Agora até pela semana que a gente está em semana farroupilha e essa coisa, tá um Grenal dos farrapos mesmo, né? Tá mesmo, verdade. Mas enfim, então, Grenal, então tinha lá, transmitia, tinha Cruzeiro e Atlético Mineiro, íamos lá no Mineirão transmitir, sempre em loco, sempre no local. E nessa convivência, na construção desses desafios e de alguma coisa a mais. E aí, eu conversei com um diretor da CBF uma certa vez e disse, escuta, cara, me arruma uma credencial para a Copa do Mundo, não tem grana para comprar direito, né? É lá de Foz do Iguaçu, uma rádio pequena, não tem jeito, mas eu gostaria de fazer a cobertura da Copa. Já na época era $150 mil o direito para fazer a cobertura. Aí o cara pegou e olhou e falou assim, acho que ele teve dó, né? Ele olhou e falou assim, cara, eu te vejo sempre aí nos campos acompanhando eventos, você vem sempre lá de Foz do Iguaçu para fazer, vamos fazer o seguinte, se você transmitir uma Copa América, eu te arrumo uma credencial. Eu disse, fechado, pronto, né? Aí, 95, fui fazer a Copa América do Uruguai. Mas daí eu fiz a Copa América da Bolívia, do Chile. Tu gostou? Não, é ok, né? Quer dizer, e esse era um tempo em que, estou falando agora do rádio esportivo, ele tinha ainda muita penetração, tinha muita influência, era muito... O rádio era superior à TV. Nenhuma dúvida, né? Então, e aí, então o meu acordo com ele era fazer uma Copa América, né? Aí eu fiz, acho que 4. Aí tem a Olimpíada dos Estados Unidos, né? Aí fui conversar porque aí tem que conseguir visto dos Estados Unidos, né, N coisas. Aí algumas pessoas, por isso que eu falei que é uma coisa de um grupo de pessoas. Aí teve um grupo que disse, tá bom, nós vamos te ajudar nessa questão do visto.
tem que ir para São Paulo. Enfim, é um rolo, já era um rolo grande nesse tempo. 96, então, a Olimpíada de Atlanta, nos Estados Unidos. E aí, 98, a Copa da França. Aí o cara cumpriu o que ele me disse, está aqui a tua credencial, e aí eu tinha direito a estar no centro de imprensa, nos lugares de treinamento, nos campos ou nos estados onde aconteceram os jogos, né? Então foi por aí essa experiência, e acho que foi, digamos, interessante. Antes disso tinha de fazer um torneio também na Inglaterra. Ali. Né? Ali, né? Nesse torneio, já que está dando espaço, vou contando. Conta de repente, aí. no meio do jogo final, Brasil e Inglaterra no estádio de Wembley, daqui a pouco, no meio do primeiro tempo, assim, uns 15, 20 minutos do primeiro tempo, o estádio inteiro virou a cabeça. Né? Aí eu saquei o fone, que foi e tal, né? Aí alguém me falou assim, né, que o alto-falante anunciou que o Pelé entrou no estádio, né? Pelé nunca jogou na Inglaterra, não teve, né? Um comecinho de Copa lá que bateram e quebrou, mas depois nunca jogou. Ainda assim, a reverência em relação a esse nome fez com que o estádio inteiro virasse a cabeça. Emoção, hein, velho? Então, digamos assim, ele tinha feito essas coisas e por isso, então, me deram a credencial para a Copa de 98, que sem vaidade nenhuma, podia ser qualquer outra pessoa, né? Mas, tá bom, eu tive o privilégio... Coisa de Deus, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tive o privilégio de levar um microfone de emissoras de rádio de Foz do Iguaçu, por exemplo, a Copa da Inglaterra ainda era pela Cultura, levar para eventos internacionais e ter no meio daqueles outros muitos microfones famosos do Brasil, das emissoras altamente estruturadas, ou seja, você grandes. Também ficou famoso, né? Você de novo plantou, você colocou a sua semente lá. De novo eu era um instrumento para levar o microfone ou levar também a cidade de Foz do Iguaçu para esses ambientes. E que orgulho, né? Sem dúvida. Quer ver? Um episódio que aconteceu na Olimpíada dos Estados Unidos. Nós estávamos, a primeira fase da seleção brasileira de futebol era perto de Miami, Orlando, naquela região. Aí, para buscar a credencial do jogo, estávamos lá na fila e o cara disse, não tem mais credencial para fazer transmissão no estádio. Até porque, estão falando de 1996, nos Estados Unidos, futebol não era grande coisa. Né? O soccer, para eles, não era o bambam. Não era, não. Verdade. Né? Aí o cara, não tem mais, moço, cara, né, Foz do Iguaçu, dá um jeito, arruma. E o cara, não tem mais. Na fila, exatamente do lado, assim, 40 centímetros do lado, no credenciamento, estava um moço que você conhece, o Fiore Gilhote. Quanta honra, homem. Aí o Fiore virou para a pessoa e falou assim, o cara é de Foz do Iguaçu, veio até aqui, dá um jeito, arruma. Naturalmente, porque era o Fiore, a pessoa pegou e me deu a credencial, e aí, naquele primeiro jogo do Brasil, nas Olimpíadas, só 3 emissoras do Brasil transmitiram do estádio. As demais tiveram que fazer do telão no hotel, porque não tinha credenciamento para todo mundo. E o Nélio estava lá. E a rádio aqui de Foz do Iguaçu estava junto nisso. E aí o pessoal do hotel, por exemplo, daqui a pouco tinha e aconteceu de fato uma jogada de ataque da seleção brasileira, o Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno, né, começou a chegar perto da área e a TV oficial das Olimpíadas cortou a imagem do estádio do futebol para mostrar o final da natação, e o pessoal que estava no hotel transmitindo pela imagem da TV não sabia o que tinha acontecido. Né? E virou um pouco sacanagem. Virou um pouco da história da Olimpíada de 96. O que marcou mais a sua vida em termos de rádio? Foi Curitiba, naquela primeira jornada, ou essa tua vida de sorte e iluminação de Deus com as rádios de Foz do Iguaçu?
Olha, eu já estou um bom tempo em Foz do Iguaçu. Primeiro tu estava na Foz, a Rádio Foz, ou primeiro na Cultura? Não, o acordo entre a Rádio Clube, a B2 de Curitiba, foi na certo. Cultura, quando ela passou para um novo proprietário, Certo. que na época era o grupo do Dobrandino Gustavo da Silva, tinha sido elegido prefeito e adquiriu a rádio. Certo. E ele queria fazer, o grupo que comandava a rádio, duas frentes mais fortes, uma na área de jornalismo e outra na área de esportes, né? E aí, enfim, me colocaram nessas duas frentes, né? Depois houve um tempo, e aí com o desvinculamento do pessoal de Curitiba, quem assumiu essa área na rádio aqui em Foz do Iguaçu já era de uma visão meio rasteira, no sentido, não, eu quero que me promova, porque eu quero ser candidato para alguma coisa. Entendi. E aí foi o momento em que eu acabei aceitando uma conversa, um convite da Rádio Foz, Newton Vitorassi, que estava lá no comando, e eu disse para ele, olha, cara, eu topo, né? Vou fazer só área esportiva, né? Porque essa área política, a cada 6 meses troca tudo de lado, né? Ninguém sabe bem quem é quem, e eu topo, mas eu não quero que ninguém se meta e dizendo, Vanderlei não fala, Vanderlei fala, né? Nem nada disso. Acertamos um valor e aí isso foi lá em 95, já no final de 95, e ele disse, tá bom, fechado, se você vier, tá bom, eu monto uma equipe e venho. Então vamos fazer o seguinte, eu disse para ele, agora já na semana que vem vamos fazer a final do Campeonato Brasileiro, né? Era Santos e Botafogo, né? Primeiro jogo no Rio, segundo em São Paulo. Aí o Newton me disse, não, a gente sempre transmite os jogos. Eu disse, não, Newton, vocês fazem cadeia com rádios, né? Estou falando de nós daqui e lá no Maracanã e lá no Pacaembu transmitiu. Aí ele falou assim, o nosso microfone, nós vamos estar lá? Isso! Não acredito, né? E assim foi, e foi muito legal essa parceria, e aí depois esses outros eventos também já foram... Quantos anos tu viveu isso? Nesse projeto? Quantos anos tu ficou? Lá foi um bom tempo, porque daí, digamos, aí teve a Copa do Mundo de 98, e fevereiro de 98, que a gente transmitia futsal, o amador, o veteranos e jogo de destaque em nível nacional. Isso era de segunda a segunda, porque tinha o programa de manhã, um outro meio-dia e um outro à noite. Enfim, era bem puxado, assim, né? Aí tinha um jogo de futsal, e esse era um tempo que o Foz Futsal era um time grande, né? Foi campeão paranaense, foi tricampeão paranaense, na Liga Nacional ia bem, mas daí tinha um jogo, vou pegar, sei lá, no sábado à noite em Pato Branco. Quando era campeonato estadual, o Foz Futebol de Campo, no domingo estava jogando lá em Londrina. Então a gente saía lá 1h30, 2 da madrugada de Pato Branco para atravessar o estado, para ir lá para Londrina para transmitir o jogo no outro dia, para daí de noite voltar. Enfim, era um pique muito desgastante. E aí, numa dessas ocasiões, em fevereiro de 98, a família estava num outro lugar, na volta eu passei, peguei a família e chegando em Foz do Iguaçu, eu dormi no volante e capotei o carro e quase matei todo mundo, né? E aí foi para mim assim, tá bom, chega, eu não quero mais saber dessa correria, vou fazer a Copa do Mundo, porque eu já tenho compromisso com patrocinadores, com o público e tal, mas terminada a Copa eu encerro. E aí quando eu voltei, e avisei na rádio também, quando eu voltei, aí começou a conversa assim, né? Puxa, agora que você voltou da Copa, agora não dá, aguenta só mais 3 meses, mais 6 meses. Ou seja, você estava famoso, né? E aí foi espichando, mais um pouquinho, 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 e eu acabei ficando ainda alguns anos na atividade. Estou conversando com esse grande amigo, cara do rádio, cara cheio de sabedorias, Nélio Sander. Meus amigos, quero agradecer aqui a MB Odontologia, a doutora Milena Boff e os integrantes, os profissionais que são responsáveis pelo sorriso de muitas famílias em Foz do Iguaçu, Paraguai e toda a nossa região. Podcast pode ver, grupomundial.com.br, Grupo Mundial, a qual a gente faz parte, e nós vamos chegar lá já nesse ponto de referência.
Nélio Sander, meu amigo. Cara, você transmitiu uma Copa América aqui na fronteira. Fale dessa emoção. Alguma vez você já chorou fazendo essas coisas de emoção e Rapaz, sentimento de gratidão também pela, né? Não é qualquer pessoa que é escolhida para esse tipo de coisa. É verdade, mas eu me lembro de né, agora que você citou a palavra, eu me lembro de ter chorado muito certa vez, Maracanã, final do Campeonato Brasileiro, Fluminense. Vasco da Gama e alguém, quem era? Sei. Não lembro, mas né, o Edmundo sei que tinha feito acho que 30 e tantos gols naquela temporada, tava, era o né, cara. Era o cara, 130 mil pagantes na época no Maracanã, e era dia do meu aniversário, final do Brasileiro, e eu tava chorando porque eu me sentia absolutamente sozinho no meio daquelas 130 mil pagantes, quem sabe 140, 150 mil pessoas lá. Esse é o dia que eu me lembro que eu mais chorei, né? Recebi até pelo retorno que vinha pelo rádio no ar, um monte de gente mandando parabéns e tal, mas eu estava me sentindo sozinho no meio daquela multidão. Quando o cidadão profissional e pessoal, porque às vezes a gente mistura tudo, né? A transparência faz com que as pessoas do outro lado do rádio sintam o que você é realmente. Até hoje ainda brilha isso, graças a Deus, né? A gente ser transparente, né? Você chorar é uma coisa muito normal para o sentimento da pessoa, né? Você é tocado pelo Espírito Santo, eu acredito muito nisso. E você é um privilegiado, né? É verdade. Um privilegiado. Quer dizer que aqui na Copa América você não chorou? Não, né? Assim, vai lá, sentimento em relação a algumas pessoas. Essa Copa América aqui, como outros eventos, mas essa fica mais fácil falar, claro, porque foi aqui, um monte de gente viu, um monte de gente acompanhou e tal, mas dentro dessa lida, assim, eu tive daí o privilégio de trabalhar alguns anos com o Fiore, né, com o Fiore Gilhote, ele já estava na Rádio Record, e aí, às vezes ligava e dizia assim, cara, eu tenho que fazer um jogo lá em Buenos Aires, vai comigo, e sabe, Fiore, pela sua história, por tudo aquilo que foi, desde o tempo que ele fazia o programa Cantinho da Saudade na Rádio Bandeirantes, e o que ele impactava das pessoas. O sentimento que ele usava, isso, era um cara íntegro na comunicação. E não era uma coisa de um personagem, esse era ele. Era ele, né? Então, como a gente fez junto aqui a Copa América, essa que foi aqui no Paraguai, que a sede de todos nós foi aqui em Foz do Iguaçu, por exemplo, eu chorei um dia onde caminhávamos pela Avenida Brasil, Fiore e eu, e aí o Beto das lojas Doidão, né, o Beto tá subindo a calçada, encontramos ali na rua, começamos a conversar rapidinho, e ele disse, Beto, esse é o Fiore. Ele disse, aí quando ele olhou e viu, e pela voz era o Fiore Gilhote, né, o Fiore, o Fiore, e o Beto começa a chorar, e eu começo a chorar com o Beto sem saber ainda por quê, e ele disse, meu pai é apaixonado pelo senhor, falando pro Fiore, né? E o meu pai está em estado muito grave, internado no hospital lá em Curitiba. Rapaz, não me fala isso. Afinal, logo em seguida, foi lá em Assunção, entre Brasil e Argentina, né? E aí o Fiore perguntou para o Beto, falou assim, você consegue botar um rádio dentro do quarto do seu pai lá no hospital? E claro, né, isso sem problema nenhum. Pois então, amanhã à noite, com uns 10 minutos do jogo, eu vou mandar um recado para o seu pai. E esse era o Fiore. Aí ele pegou e disse, Nélio, não me deixa esquecer de jeito nenhum. Começa o jogo, né, 8, 9 minutos, Brasil e Argentina, na Copa América, com toda a rivalidade, esse Fiore, fulano, ele parou a transmissão,
Não tinha mais jogo, não tinha Brasil e Argentina para ele mandar um recado para o pai do Beto lá no hospital. Que honra e que glória. Então, assim, o poder conviver e absorver, porque tem coisas, né, Vanderlei, que é só no bastidor que você conhece. Sim, tem gente fantástica quando vai para o ar. Tem sujeito que até, agora saiu do ar de TV, né, mas eu cansei de estar nos lugares, o cara ia gravar um boletim e botava um sorriso. E assim que ligava o telefone, começa a xingar o câmera. Né? Dizer, ainda tem muito. Tem muito disso. Fiore não era assim. Então, o conviver nos bastidores, né, de poder ver. Aliás, fiz uma grande besteira com o Fiore nessa Copa América, né? Nós dois. Mesmo. Foi. Conta aí. Uma gafe, né, bem legal. Que depois teve um colega de Curitiba que até distorceu um pouquinho, né? Não, a verdade verdadeira é o seguinte, porque também em Copa do Mundo, ou em eventos como Copa América, esses eventos maiores, você faz, via de regra, o jogo da seleção do teu país do estádio. Outros jogos, você transmite pelo tal do chamado do tubo, né? Você põe uma TV e transmite dali. Claro, fica olhando o jogo. Copa do Mundo no centro de comunicação, por exemplo, uma mesa e 4 televisores, uma em cada canto da mesa. Então tem uma do lado de lá, e lá tá passando, vou chutar aqui, Espanha e Alemanha, né? Do lado de cá tá passando Venezuela e Estados Unidos, né? Aí o locutor daqui diz, aqui Venezuela, não sei o que, como é que tá o jogo da Espanha e Alemanha? E tá do outro lado da mesa, né? E o cara diz ali, daqui, blá, blá. Estamos fazendo... Isso colava, né, Nélio? Não, continua sendo assim. Sim, continua agora sendo muito mais. Né? A tecnologia está aí. E aí, o Fiore e eu fomos fazer um jogo Venezuela e Colômbia, na Copa América de 99, essa aqui do Paraguai, mas por tubo. Por TV. Estamos lá no quarto do hotel, estrutura montada, bonitinha, que era também pela Rádio Clube a B2 lá de Curitiba, montado e tal. E vai lá, deixa eu brincar contigo. A Colômbia usa que cor de camisa? Não, mas lembro. Amarela. A Venezuela, azul. Ok. Começou o jogo, né? A escalação saía em cima da hora ali e tal. Começamos a fazer, o Fiore começa a transmitir o jogo. E aí a seleção de amarelo, naturalmente, era a Colômbia. Falei, Bolívia? Não, Colômbia, né? Tá. Naturalmente era a Colômbia. E aí, lembra que tinha um goleiro, o Higuita, da Colômbia, que era um maluco. Isso, doido. Total. Que, aliás, lá no estádio do Wembley, lá na Inglaterra, um dia o cara chutou a bola e deu uma pirueta e tirou com a sola da chuteira. Sim, passou no isso. Mundo. Aí, o Higuita era o goleiro da seleção da Colômbia. Aí, na nossa narração, a Colômbia atacou, e aí quando foi bater a bola foi no de fundo, foi bater o tiro de meta, era o Higuita. As duas seleções tinham entrado com camisa trocada. Caramba! Então a narração foi da Colômbia atacando, chutou pela linha de fundo e a Colômbia cobrou o tiro de meta, né? Então foram uns 30, 40 segundos de transmissão trocada. Esse amigo lá de Curitiba botou assim: eles passaram o primeiro tempo todinho com a seleção trocada. Não, foi só um lance, assim que atacou, o Higuita foi bateu no Fiore, eles entraram com camisa trocada, e então tá, e aí abateu o Higuita pela Colômbia e foi embora. Acontece essas coisas, né? Vem cá, voltando ainda no Fiore, como é que foi a emoção do Beto e o pai? O pai do Beto faleceu não muito tempo depois, né? Mas teve essa honraria de receber essa homenagem. Sem dúvida, né? De uma forma personalizada, e esse é o outro negócio que o rádio faz, ainda hoje faz, né? Chega lá onde, de uma forma rápida, e acho que essas coisinhas assim, daquilo que impacta a vida, que transforma a vida, que traz sentido para as coisas, essas valem a pena. Que bacana, ó. Eu sou Vanderlei de Almeida Comunicação, estou aqui com o cara que tem muita história para contar e para ensinar e para dar de exemplo para as pessoas, Nélio Sander. Meus amigos, abastecer é Auto Posto Consulting.
3 endereços em Foz do Iguaçu, qualidade no produto, não entra uma gota de combustível, seja diesel, gasolina ou álcool, sem passar pelo crivo, pelo teste de qualificação, e ainda você toma um café e come um pão de queijo da hora. Alto Posto Consulter é bacana, e eu conheço e eu assino. Nélio, vem cá. Os jogadores de futebol, digamos que não tivessem envelhecido Ronaldo Nazário e o Ronaldinho, quem é o melhor? Acho que o melhor tecnicamente é o Ronaldinho Gaúcho. O Gaúcho. Mas não foi pela lambreta que ele fez, né? Aliás, fez aqui no 3 de fevereiro aqui em Cidade do Leste, né? Cidade do Leste. Que veio convocado na época o Vanderlei Luxemburgo, técnico da seleção brasileira, porque o Edilson, né, que era o convocado. Do Corinthians. Exatamente. E o Edilson machucado, acho. Não, o Edilson e o Paulo Nunes brigaram num jogo entre Corinthians e Palmeiras, trocaram um soco e pontapé. Se contundiram. O Edilson pegou no meio do jogo. Lembra o apelido do Edilson? Capetinha, né? Começou a fazer embaixadinha no meio do jogo. E o do Grêmio, tu lembra o apelido? Do Paulo Nunes? Cabelo de milho. Cabelo de milho. E o Paulo Nunes ficou indignado, porque ele estava snowbando, né? Estava rolando o jogo, não estava parado. E ele começou a fazer embaixadinhas, e o Paulo Nunes deu uma voadora, e aí fechou o tempo. Todo mundo viu, né? Fechou o tempo, uma briga de monte. E aí o Edilson foi desconvocado da seleção brasileira, e em seu lugar chamado Ronaldinho Gaúcho, que ainda no menino. Ninguém dava um vintém. Não, ainda não era nada disso. Aí vem, faz aquela lambreta. O Bambam era o Assis, na verdade. Assis, né? E o Assis dizia, em rodinhas de conversa, assim, vocês acham que eu jogo muito? Tem um irmão lá em casa que é muito melhor do que eu. Aí resolveram levar para as categorias de base do Grêmio, e assim foi desenvolvido. E o Ronaldinho Gaúcho, para mim, tecnicamente brilhante, mas por um período de carreira muito curto. Naquele tempo, especialmente do Barcelona, ele fez chover de tudo que é lado, né? Foi brilhante. O Ronaldinho Fenômeno, Ronaldo Fenômeno, talvez tecnicamente não tão qualificado, mas ele tinha aquela questão da finalização, na frente do goleiro ele não tremia muito, né? Você podia gritar o gol antes. Exatamente. Era garantido. Exatamente. O homem era demais. Pedalava né? Então, assim, 2 excepcionais jogadores. Mas acho que o Gaúcho, tecnicamente, por um período muito mais curto, mas ele brilhou. Depois ele largou, né? Deixou de ser atleta. Mas foi um período muito lindo desses 2 caras. Sem dúvida, né? Que aliás é o Ronaldinho Gaúcho quem serviu de espelho pro Messi. Pois é. Né? Foi ele que. E o Messi começou a copiar, a colar, a perguntar, para ver o nível que o Ronaldinho tinha naquele período de Barcelona. Que coisa, né, Nélio? Vem cá, Nélio. Como é que é o nome daquele jogador da seleção da Argentina lá? Aquele que ficou gordo, depois faleceu? Me deu um branco agora. Um jogador. O Maradona? Maradona. Dom Elias Maradona. Aquele outro lá, aquele moreninho. E chegaram até a gravar uma música juntos, 2. Que até o Maradona, enquanto apresentador de televisão, resolveu levar lá esse outro moreninho e ficaram batendo bola de cabeça, assim. Sim. Esse outro... Quem era o melhor desses 2? Bom, tinha assim, né? Na Argentina, antes que você comece, na Argentina ele era chamado de Pele, né? De Pele, né? De Pele, né? Que aliás começou o apelido, né? Porque ele, o Edson, né, o Edson Arantes do Nascimento, ainda lá em Três Corações, em Minas Gerais, porque o Vasco da Gama tinha um goleiro muito bom chamado Belé. E o Edson não conseguia falar Belé, falar Pelé, se referindo ao jogador, ao goleiro do Vasco da Gama. E aí vira depois o apelido, ficou como Pelé, né? Mesmo, não foi essa a razão. Assim, quem entende da área, quem conviveu com tudo, quem olhou de pertinho, quem conviveu no dia a dia, e eu somo com esses. Tem assim o Pelé na lista,
Depois tem uns 500 lugares vagos, aí chega o Maradona. Aí chega o Maradona, né? Até porque dois tempos, né? Dois tempos. É óbvio que o Maradona, especialmente naquele tempo que ele saiu para a Itália e tal, jogou demais, né? Foi brilhante. Como atleta, uma porcaria, né? Como jogador, brilhante, né? Pela vida, pelo exemplo, por aquilo que deixou de dar, né? Sim, enfim, né? Uma série de coisas. O Maradona não tinha condições físicas para jogar a Copa de 94 nos Estados Unidos, mas a Copa não tinha grandes atrações, não tinha nomes importantes. O brilho a seleção argentina. Convenceram o Maradona que não faria um exame antidoping nele na Copa. Para poder tê-lo lá. E ele então começou a se preparar e tal, para ter condições de jogar pelo menos um nível razoável. Quando a Argentina começou a chegar perto e se colocando como candidata para a final, a ordem veio, né, na época ainda CBF, né, a CBD com CBF, a ordem veio, o João Avelange muito tempo mandou na FIFA, a ordem veio, a Argentina vai complicar um pouco, e aí fizeram exame antidoping. Não é que ele usava um remédio para facilitar a respiração, porque não tinha essa condição física, e aí foi pego no antidoping, e aí o Maradona foi eliminado, e aí a Argentina não chegou nos finais. E o próprio Maradona começou a decadência, na verdade. E já estava envolvido com algumas coisas em relação à droga, e aí se enterrou de vez. Quem é o jogador, na tua concepção, você que é autoconhecedor disso, que marcou a história nossa fora o Pelé? Tem alguns jogadores que você destaca, né? Tem. Na época boa, né? Que era amor, tinha amor pela camisa. Hoje o dinheiro fala mais alto. É verdade. Você pega, por exemplo, eu tinha algumas restrições em relação ao Arthur Coimbra, o Zico, né? Na medida que eu comecei a conviver, a estar um pouco mais perto, a conviver com o irmão dele, o Edu, conhecer isso um pouquinho mais, eu é que estava errado, né? Foi acima da média, e enquanto atleta, não só enquanto jogador, né? Acima da média, realmente alguém brilhante. Um outro cara que eu tive o privilégio, assim, um pouco mais difícil de relacionamento, mas assim, muito, muito, muito marcante, Paulo Roberto Falcão, né? Falcão, quando sai do Internacional, vai para Roma, e aí não era esse tempo globalizado, e vira o rei de Roma, onde em Roma se falar alguma coisa, vai almoçar num lugar, e eles, não, é que eu sou do Brasil, de Paulo Roberto Falcão. Esse não teve um substituto à altura. Não, pela sua capacidade. E veja bem, o técnico do Internacional não o queria. Ele jogava na categoria de base, Mário Sérgio, um cara que foi ponta esquerda e tal, e disse mais tarde, né, porque daí o Falcão foi responsável para fazer o Mário Sérgio retornar ao futebol, que estava afastado lá na Argentina, mas aí o cara disse, não, peraí, esse cara da categoria de base é bom, traz né? Não, é muito novo, não dá e tal. Paulo Roberto Falcão, que é catarinense, né, mas que todo mundo conheceu no Rio Grande do Sul, e foi brilhante, assim como tantos outros, né? Por exemplo, eu convivi aí como setorista do Curitiba, mas desde já final de carreira, com o Dario, Dadá Maravilha. Né? Bom também. A gente sentava no meio-fio, outro tempo, né? Sentava no meio-fio da rua e ele começava a contar algumas histórias, né? Por exemplo... Devia ter poucas, né? Devia ter poucas, né? Ele costumava dizer, né? Desde sempre, assim, só 3 coisas param no ar, né? Beija-flor, helicóptero e o Dadá. Ele sempre se referia a ele mesmo na terceira pessoa, né? Ele nunca falava assim, eu, né? Não, o Dadá, e que era ele mesmo, né? Ou ele diz assim, Dadá não fica fora do jogo. Eu tô lá jogando de centroavante, não vem bola, eu venho para a lateral do campo.
alguém passa a bola, eu dou um pique reto para a linha de fundo, né? Não vai acontecer nada, não vai levar perigo nenhum. Aí chega um zagueiro, me joga em cima do zagueiro e cai no gramado. A torcida vem com o Dadá. Volto lá lá do centroavante. Não vem tomar um pique na lateral. Fora do jogo eu não fico. Então eram pessoas assim com algumas coisas diferenciadas. Na tua opinião, Nélio, o que estragou o futebol? Foi mesmo o dinheiro? A vaidade? Veja bem, Wanderlei, no futebol... Porque se tu olhar o passado, Nélio, comparar com o dia de hoje, tem gente que não perde mais tempo para ver o seu próprio time jogar. Não, verdade. Tá vergonhoso. Além do que, com... Os próprios jogadores antigos têm vergonha da situação que dá hoje. Também é verdade que tem muito jogador antigo que, por exemplo, estou falando dos caras que foram campeões em 94, lá nos Estados Unidos, naquele jogo final horrível contra a Itália, né, que na memória de alguns, foi bem, aí depois nos pênaltis. Não, foi um jogo horrível, foi muito ruim tecnicamente, mas tem jogadores daquela seleção, como tinha uns da seleção de 70, que torcem para que o Brasil não seja campeão de novo, porque daí eles perdem o status de serem os últimos campeões. Tem disso também, né? É verdade. Como em qualquer... Não havia pensado. Não, mas tem alguns, e eu conheço alguns que pensam assim, que agem assim. É claro que esses altos valores, que eu acho que eles são uma agressão à sociedade. Sabe, não dá para jogador perna de pau, né? Nem os muito bons, na minha maneira de ver, ganhar 2 milhões, 3 milhões de reais por mês no futebol brasileiro. Isso é uma agressão à sociedade. Sim. É uma outra categoria. É uma agressão à inteligência do ser humano, né? Porque por favor, né? Agora é óbvio que ninguém botou uma espingarda na cabeça do jogador e falou: você tem que vir jogar aqui, né? Aí tem dirigente, tem muito uso politiqueiro disso, né? Presidente de clube. Muito interesse. Né? Muito interesse. Então, Verdade. talvez não seja assim bem o dinheiro que estragou, mas o interesse, o foco ser diferente. Porque, vamos lá, a partir dos anos 60, né? Especialmente com Botafogo, Santos, já tinha gente que ganhava um bom dinheiro. Nada comparado com hoje, né? Mas já ganhava um bom dinheiro. Mas para mim, o interesse, o foco equivocado, esse deu uma esculhambada e hoje o cara nem começa jogando num time o mais baixo possível e já se acha grande coisa. Edson Bastos, um goleiro aqui que começou em Foz do Iguaçu no Guaracá, depois brilhou pelo Brasil, quando volta para cá já tinha encerrado carreira, mas foi jogar mais um campeonato paranaense pelo time do Foz, né? Entregando lá um pouco da sua experiência, sua qualidade, um dia, e aí tinha um monte de jogador mal e mal começando, história nenhuma ainda, né? Certo. Mas já se achando o ó do Borogodó, né? O último gás do refrigerante. Aí o Edson Bastos, que está aqui em Foz, né? Trabalha inclusive como treinador de goleiros, levou uma enxada e botou dentro do vestiário, num dia de treino. Botou a enxada lá. Aí quando estava pronto para treinar, ele disse... falou pro técnico: eu queria falar uma coisinha. Aí disse: pois não, né? Edson Bastos, o que você quer falar? Eu quero falar o seguinte, para todos nós aqui, tá? Ó, o nível que nós estamos, no time que nós estamos, abaixo disso só tem enxada. Então, ou vocês entregam o sangue, ralam o traseiro no gramado, briguem como quem tem fome no último prato de comida, ou pega a enxada, vai capinar lote por aí. Né? Matou a pau. E é quase isso, né? Verdade, verdade. Podcast Pode Ver, aqui, a nossa produção, Giancarlo Bottega de Almeida, meu filho, trazendo a essência da prosa, aquilo que vai no coração da pessoa. Tem passado muitas pessoas importantes por aqui e hoje não seria diferente com as prosas do Nélio. Quero mandar um abraço pessoal do Restaurante Center Foz Grill. Seu Ivan, Dona Luciane, Dona Ivânia e os colaboradores, ali na Minas Gerais, no Maracanã, uma comidinha caseira, né? De primeiro, vou levar você para almoçar lá uma hora dessa. Eu conheço. Já foi? Mas Seu Ivan. Mas isso não tira o convite, tá? Agora já aceitei. Já aceitou, que bom. Comida caseira, na sexta-feira tem um peixinho especial, no sábado uma feijoadinha e faz entrega em domicílio. Meu amigo, se tu quer em casa, que tu é preguiçoso, 8430
31 22 37, seu Ivan, senhor, ó, comida de primeira qualidade. Daquele jeito. Nélio, seria capaz de simular uma narração aqui para nós parar de falar de futebol? Não faz isso que o pessoal está acompanhando em casa. Nélio, você vai matar os caras do coração, você já falou tanta história bonita. Então deixa eles vivos. Já que eu vou matar eles do coração, deixa eles vivos. Mas você podia fazer uma demonstração aí, Nélio, que orgulho que eu tenho em conhecer você, que eu já acompanhei seu trabalho, para fechar o futebol. Experimenta fazer uma narração Grenal aí, inventa. O rádio dá mais emoção do que a TV, não é verdade? Eu continuo por opção. Ele matou no peito, soltou pro Jean. O Jean passou direto pro Vanderlei. Mas que graça que tem isso, mano. Eu conversei nesses eventos internacionais, quando ficava às vezes 30, 40, 45 dias fora, e obviamente você vai convivendo com o pessoal. Eu conversava muito com o Luciano do Vale, que para mim foi o cara que na televisão tinha a melhor narração, porque na TV o tempo tem que ser muito preciso. Verdade. Porque se o cara narra a jogada um pouquinho antes dela acontecer, quem está assistindo não se sente confortável. E se for um segundo atrasado, a mesma coisa. E o Luciano tinha a precisão do momento e tal, era muito legal. Mas até hoje, eu continuo 99% das vezes acompanho o jogo pela TV, escutando pelo rádio. Acho que tem muito mais detalhe, tem muito mais informação. Eu escuto muito a Gaúcha, a Guaíba tem um narrador muito bom, mas eu gosto da Grenal. Tem um tal de PC lá que o cara é fenomenal. E o comentarista Rogério B, gosto desse cara também. Foi plantão esportivo muito tempo, né? O Rogério B com o alemão. O alemão. Tava meio doentado. Tava. O Haroldo de Souza, que tá na Rádio Grenal, a filha dele mora aqui em Foz do Iguaçu. O Haroldo é nascido em Jacarezinho, no norte do Paraná, né? Mas será que ele vem para cá de vez em quando? Ele seguidamente vinha, né? Mas a filha mora aqui em Foz do Iguaçu, né? Eu brincava com o Haroldo, né? Porque o Haroldo tem um jargão que ele usava na hora do gol, né? A bola ia pro gol, ele adivinha, né? Aí eu dizia assim, mas você é muito cara de pau, Magrão. O apelido dele é Magrão, né? Você é muito cara de pau, Magrão. Você é pago pra narrar o gol. Aí você manda o ouvinte adivinhar? Não tem que adivinhar. Né? Como é que o Fiore falava na narração? Cabeça na bola. E ele se referia ao jogador, sempre sabe. Como é que esse cara sabia onde nasceu o jogador, homem? Eu lembro que ele falava do Valdir Pérez, o moço de Garça. Sim, trabalho. É trabalho. Isso é pesquisa, isso é buscar... Ele sabia onde é que era. Exatamente, o cara da academia, né, Ademir da Guia. Ontem, acompanhando um jogo pelo rádio e pela TV, minha esposa em casa comentou assim, eu me lembro bem de uma frase que você usava de vez em quando, né? Eu vou repetir aqui então para dar um detalhe. Quando, naturalmente, quando o jogador era negro, né? E gol de cabeça, uma ou outra vez, né? Porque senão não dá para ficar repetindo muito, eu usava, né? Cabeça preta na bola branca, fundo da rede, né? E ontem ela lembrou dessa expressão. Não sei se dá para você usar. Não, ainda dá, né? Sei não. Porque não é pejorativo, não Cabeça preta na bola branca. Porque as bolas eram brancas, né? E você enchia de emoção. Então digamos assim, apenas para dar um registro de alguma coisa, né? Mas o cara tinha que ser negro para preta na bola branca. Eu nunca ouvi ninguém usar um termo assim. Para dar um trocadilhozinho, né? Você se considerava um bom narrador, Nélio? Já que tu não quer abrir o bico aí, então fala. Não. Não enrola, Nélio. Não. Eu sempre tive muita consciência das minhas limitações. E por isso sempre foi... Limitações todos nós temos. Né? Mas eu tinha consciência disso, então sempre teve muita transpiração, né? Muito suor.
muito trabalho, muita aplicação. Não tem valor, se não dá valor, se não tem. Mas eu tenho visto ao longo desses anos. Caneta na boca para aprender melhor. Na verdade, era até lápis que tinha tabuada no lápis. Para pegar um tempo. Pegava o jornalzão, ia lá, sentava lá e ficava com o lápis na boca. E vai lá. Assim, não era também uma amizade tão estreita, mas toda vez que a gente se encontrava tinha muito papo e muito carinho entre as pessoas. Osmar Santos. Osmar, exatamente. O Osmar inaugurou um outro estilo de narração, né? Como o cara era bom. Então assim, eu tenho colegas daqui que às vezes você tá louco, que eu levava junto para fazer transmissões em outro lugar. Quando chegava lá vinha o Osmar ou o Oscar, o irmão dele, né? Mas vinha o Osmar de longe, dava um grito, erguia as mãos, muitos deles falando assim, ô Foz, né? E esses colegas que vivem aqui tem entre a gente. Tem fotografia dessas épocas, né? Rapaz, eu nunca fui um cara de tirar muita foto. Eu tenho uma ou outra foto que foi tirada por alguém onde eu estou junto por acaso. Eu tenho uma foto abraçado com Fiores Ilhotes, aqui na Copa América. Que legal. Né? Tinha um camarada que não tinha jeito, ele me via e já queria grudar em mim para tirar foto. Pois eu consegui cortar ele, sabe? Sai daqui que é exclusividade minha. Minha foto, cara. Nunca vou esquecer isso, o cara de Santa Helena. Que bárbaro. Você acompanhou, quem sabe boa parte de quem nos acompanha aqui, que tenha vínculos com o Rio Grande do Sul, um cara... Pedro Carneiro Pereira, que era brilhante, morreu pilotando o carro, né? E o segundo narrador da equipe era o Armindo Antônio Ranzolin, que teve que assumir o papel ali de ser o primeiro. Mas eram dois estilos muito diferentes. O Ranzolin muito mais seco, assim, muito mais, sem muita firula, mas sempre em cima do lance, em cima da jogada, com uma precisão brilhante. Ranzolin, que é pai da Cristina, que é esposa do Paulo Roberto Falcão. Do Rei de Roma, verdade. E essa mulher continua na TV ainda, continua lá na RBS. Tá na RBS. Como é que chama lá o jornal o JA, Jornal do Almoço, né? Jornal do Almoço. É a única emissora da Globo que tem o seu nome. Jornal do Almoço. Eu não sei qual é o mais velho, se é o Jornal do Almoço ou é o programa gaúcho lá que tem nos finais de semana. Sim, do Galpão Crioulo lá, né? Que tá o. Que tá o Neto, acho. Não, tá? Agora tá o. Já vou lembrar o nome dele. Enfim, também foi e continua ainda dentro da área esportiva também. Filho para neto, nossa, tá. Uma coisa incrível, né? Algum artista mudando de futebol, de jogador. Não, mas antes eu quero ainda lembrar quero me gavar para ti que eu fui entrevistar o Luciano do Vale e eu tremia que nem vara verde. Grande Luciano. Eu era fã desse cara. Um homem com uma simplicidade, uma sabedoria nas palavras, nas colocações. Quando esteve aqui na seleção de Foz, feminina, ele estava aí. E sempre um cara quieto, pacato no seu canto. Era chegar e conversar, ele dava toda a atenção, mas nunca era um cara de se metidar, cheguei, não, era um cara realmente um sujeito... Foi uma perda irreparável. Foi. Grande Luciano do Vale. Tem alguém na narração esportiva hoje que você admira e que você copiaria se você estivesse ainda na atualidade? Eu acho... Mesmo os antigos. Por exemplo, eu sou muito amigo do Ulisses Guimarães. Né? Ulisses Guimarães já morreu, era político. Ulisses Costa do tempo de quando ele estava em Maringá, quando esteve em Curitiba, hoje é o narrador principal da Rádio Bandeirantes, já há uns 15, 20 anos, né? Mas assim, se talvez de fora do eixo o eixo no Rio Grande do Sul, acho que tem bons narradores. O Marcelo de Bona é um cara que está indo muito bem na narração, novo, veio do interior, muito bem na narração, tem algumas coisas legais. O Rio Grande valoriza muito a sua terra. O Zé Aldo Pinheiro, acho que é razoável, né? Tá na Guaíba. Enfim, tem uns... Pedro Ernesto, acho que já é bananeira que deu o cacho. Né? Fique nos comentários que tá bom. Ele tem um comentário razoável. Na apresentação de programa ele é brilhante.
né? Sim, Como é verdade. narradores que já deu, né? E aquele que era magrinho ficou gordo agora, quem é parceiro dele lá, agora aqui no microfone eu acabo esquecendo o nome. Eu até levei uns vinhos para eles, Ah, é é? parceiro do Pedro Ernesto na sala de redação. O Tá comentarista? comentarista. O Muito engraçado. Guerrinha. Guerrinha. Adroaldo Guerra Filho. Adroaldo Guerra Filho. Fantástico Eu levei um como vinho para gente. ele. Tenho Fantástico foto com como esse gente. povo. Ele tem Tá o gordinho, você viu? É uma bolinha. Engraçado, né? Ele tem sempre alguma coisa especial para um momento especial. Ele Sim. dá uma pitada de tempero brilhante. Ele é né? engraçado. Ele ri muito. Extremamente adoentado, quase morreu há poucos dias atrás e tal, né? Vacilão, Mas, ele é vacilão. O pai dele já era jornalista e tal, né? Ele fazia turf, o Guerrinha, né? Corrida de cavalo. Aí um dia trouxeram ele para ser o produtor de um programa na Rádio Gaúcha, porque precisava de alguém que pudesse entender um pouco e pudesse dar dicas. O apresentador do programa era o Paulo Roberto Falcão. Nossa. E daí o Guerrinha entra nesse meio e vira comentarista esportivo e nunca mais saiu. Né? No Rio Grande do Sul... então só dizer assim, um cara que eu acho muito bom narrador, já está há muito tempo aí no mercado, é o da Transamérica São Paulo. Não sei quem. Ed Luiz. Ed Luiz, acho muito bom narrador, tem uma capacidade muito legal da descrição, de colocando, porque o que tem de cara hoje que diz assim, tocou para fulano, ou não sei o que, mas não desenha a jogada, né? não desenha o todo para quem está escutando poder imaginar tudo como é, e isso é um dom, né? Isso é um dom. Nélio. Nélio Sander. O Nélio é o cara, gente. Esse cara tem muita história. Indicar veículos, compra, venda, troca, consignação e financiamento, gente. Os melhores veículos usados e seminovos na região central de Foz do Iguaçu, periciado e com garantia. Pedro Basso 32, um pouquinho acima do nosso shopping JL. Meu amigo Paulinho, um abraço para você. Muito obrigado aí, Indicar Veículos, está com a gente. Nelly, Rio Grande do Sul. Teixeirinha ou Gildão? Teixeirinha. Meu pai cortava lá em Getúlio Vargas, cortava alfafa, né, para que na fazenda do Teixeirinha, para ele tratar os bichos, né? Então o vínculo ficou muito mais nisso. Assim, pessoalmente, eu conheci depois a Mary Terezinha, que Teixeirinha muita sem vergonhice com a esposa, né, do Teixeirinha, né? Que sabia do que estava acontecendo, mas enfim, né? Mas assim, deixar esperto, né? Acho que para mim, né, marcou com o seu jeito, com as suas canções, com a quantidade de canções e tal. Para mim, Teixeirinha. Sidney Lima, José Mendes. José Mendes. Por quê? Meramente Pelo Para Pedro? Assim, né? Um pouco mais, para mim, mais conhecido, para mim. Certo. Né? Mas, na verdade é isso não mesmo, por algo especial. Apesar que José Mendes durou tão pouco, morreu aos 34 anos. O Sidney Lima também teve uma carreira brilhante, porém meio que misturou muito. A música dele meio que fugiu, né? Deu uma fugida ali e tal. Hoje, João Chagas Leite ou o João de Almeida Neto? Deixa pela tua escolha, você é especialista na área. Agora tu me quebrou. Quem está fazendo a pergunta aqui sou eu. Eu fico com os dois, porque os dois têm estilos diferenciados e são maravilhosos. E um é colorado e o outro é gremista de chorar. As pessoas têm defeito. Torcem pro Grêmio uns. O Almeida Neto chega a andar com aqueles agasalhos lá quando nos acampamentos em Porto Alegre. Eu, graças a Deus, fui muitas vezes. Depois da pandemia não fui mais. Achei que ia poder esse ano de 2025, acabei não podendo. Mas é muito bom ir lá, né, Lio? Você deve ter ido já alguma vez, né, no Parque da Harmonia. Você já foi? Conhece lá? Eu fui, e é uma emoção muito grande estar convivendo com esses artistas como se fosse piazada de tempo antigo. É verdade. Né? Então, Nélio,
E via de regra, eu imagino que a tua experiência é a mesma. Quanto mais famoso, quanto mais... Estou falando famoso, o cara que tem êxito ao longo de uma carreira mais longa, são grande. As pessoas mais simples, que mais são chegadas, que têm ideia disso, né? Contigo. É bem isso. Serrano ou monarca? No meu caso, tem que escolher? Fico com os dois. Se você batesse de volta para mim, eu ia falar a mesma coisa. Mas eu sou mais monarca por um motivo. Gildinho Monarca. Esse cara era meu pai, meu irmão, meu amigo. Ele ligava, meu filho, tô indo para a região, eu quero ir para o Paraguai e tu tem que me levar. Cara, eu tenho tanta honra de ter estado pouco tempo antes dele ficar bem doente, na casa dele, no rancho dele, ouvir as histórias dele, os causos, as particularidades dele, os desabafos. Já o Serrano, tenho lá vários, Madruga meu amigo, Paulinho meu amigo, o Dr. Edson é amigo, mas não é de convivência, então tem lá, o Serrano é um show, né? E o Monarca é um show com bailão, né? Serrano é fora de série. Tanto é que sai gente pelas beiradas dos CTGs quando esse povo vem, né? Para ver. Então é um luxo para nós, não é verdade? Sem dúvida. Na poesia, né? Me permite contar uma coisa bem rapidinho. Não lembro que ano foi, talvez 99, em torno disso. O governador do Paraná, Jaime Lerner, e estou falando isso naquela questão de quem tem êxito na vida, que tem um resultado, assim, uma vida que é marcante, normalmente tem essa característica de entender, de se colocar no lugar do outro, de ter empatia, de ter essa simplicidade. Foi lançado aqui em Foz do Iguaçu Jogos Mundiais da Natureza. Lembro muito disso. Fernando Henrique Cardoso era o presidente da República e o ministro dos Esportes era o Pelé. Certo. Ele era o ministro dos esportes. Quando vieram para fazer o lançamento lá nas Cataratas do Iguaçu, falei com a assessoria que me levou até o Pelé e disse, escuta, eu queria gravar uma entrevista contigo. Ele disse, pode ser no final? Eu, claro que sim. Tá bom. Quando estava a solenidade acontecendo lá nas Cataratas, veio um aviso de que o pessoal do movimento dos trabalhadores sem terra ia fechar a rodovia das Cataratas para pressionar o presidente da República. E aí eles diziam, então, rapidinho, tem que sair mais rapidinho para ir para o aeroporto, senão não vão chegar a tempo para pegar o voo oficial e tal. E todo mundo correu para dentro das vans ligeiro e desmontaram o acampamento para vir embora. Tá bom, e eu tava lá num canto, aí desce da van, o Pelé anda uns 20, 25 metros, chega até onde é que eu tô, me pega pela mão e diz, vem comigo, se não tô indo, eu prometi uma entrevista para você. Mas é sério, Nélio? Pegou na mão, particularidade me levou para dentro da van, a gente veio até o aeroporto, em Foz do Iguaçu, e no aeroporto ele deu a entrevista. Ou seja... Pelé fez isso contigo, Nélio, mas que coisa linda. Eu já conheci uma história de um colega lá de Curitiba que na primeira vez que ele foi cobrir seleção brasileira, um jogo em Fortaleza, no Ceará, e aí ele conseguiu marcar uma entrevista exclusiva com o Pelé. O Pelé desceu no saguão do hotel, deu entrevista e esse colega meu, Sidney Campos, disse, eu perguntei para ele até a cor da meia que ele gostava de usar, eu não queria perder nada, estiquei o máximo que tinha. Assim que terminou, eu olhei, eu tinha esquecido de ligar o gravador. Aí eu fiquei amarelo, verde, azul, e fiquei sem graça, sem jeito, e o Pelé do meu lado, o Sidney dizendo, bateu na minha perna, falou, que é isso, garoto, acontece, liga aí, vamos fazer de novo. Não, mas é que, liga aí, vamos fazer de novo. E o Pelé repetiu a entrevista com ele. Aí o Sidney dizia depois disso, o Pelé, para mim, nos jogos, nunca mais errou nenhuma jogada. Quando errava alguma, era o campo que era ruim, a bola que não prestava e tal. Mas, ou seja, era característica dele. E aí dá para entender por quê de algumas coisas. Tive, não faz tanto tempo, lá em Imola, na Itália, onde o acidente da morte do Ayrton Senna, e lá me chamou a atenção, tinha um grupo de uma escola visitando a estátua, o lugar, olhando ali, as crianças iam ter 4, 5 anos de idade, e com uma reverência,
Por quê? Porque provavelmente os avós, os pais foram passando, porque eles não viram bolhufa nenhuma do Ayrton Senna, né? Mas pessoas com certo status têm uma característica diferenciada que faz com que gerem esse respeito. Aí eu posso entender lá o estádio do Wembley virando o rosto para procurar onde é que está o Pelé, né? Por atitudes Cada um como com essa. seus valores. E assim com tantos artistas, né, que Sim. temos, tem cara brilhante, que tem tempo, que atende, que sabe da importância que tem. Sim. Você coloca no teu lugar. Esse é o ponto, sabe? Vai lá, esse cantor sertanejo aí, o Daniel, é desse tipo. É desse tipo, né? É gente, Ele é. né? Exatamente. E assim tantos outros, né? Tantos outros. Que bom. E esse tem que ser o exemplo e o modelo. Nunca mais teremos outro Roberto Carlos, nunca mais outro Pelé, nunca mais outro Silvio Santos e assim por diante. Nunca mais outra Hebe Camargo. É isso. Acabou. Já era. A Jovem Guarda está indo embora, Nélio, e não está tendo reposição, está acabando, né? É um outro tema, uma outra época, e o Roberto que acho que tem as duas coisas. Citei ele. E esse é o aspecto, né? Faz mais de 2 semanas que o Roberto Carlos é ídolo, né? Por aí. Ou seja, onde vai, né? Atemporal, as gerações mudam, mas continuam amando o que faz, né? E podem morrer, que vão continuar brilhando. Elvis Presley é um exemplo disso, né? Claro. E Elis Regina é um exemplo disso e tal, e assim por diante. Lá em Santos tem o museu do Pelé, e aí... Aliás, espera aí, me dá uma parte, Roberto de Souza teve lá. Sim. Voltou se achando, ficou um mês, quase 2 meses, contando o caos. Se perdeu dentro do museu, né? Eu tive lá, acho que agora em janeiro, tem um filho que trabalha lá do ladinho, em São Vicente, e aí eu estava dizendo pro meu menino que trabalha lá do lado, lá no museu, disse, quem morreu foi o Edson. O Pelé continua vivo. Imortal. Assim serve para esses outros nomes que você está citando. Positivo, Nélio. Muito bem colocado. Nélio, só para encerrar o passeio no Rio Grande. Qual a cidade do Rio Grande tu gostaria de morar se fosse para escolher? Nenhuma. Porque tu é feliz no Paraná? É isso. Porque tu é feliz no Sul? Digamos assim, porque adotei Foz do Iguaçu como minha cidade. Nós somos então a cidade mais importante do Rio Grande do Sul é Itapejara. Claro! Vou ler porque não, né? A Itapejara... Você está falando por causa do conjunto lá que tem o Paulo Fogás? A Itapejara tem alguns distritos lá. Por exemplo, tem um distrito político de Itapejara, ninguém conhece, mas chama-se Porto Alegre. É mesmo? Itapejara tem um distrito turístico, né? Também ninguém conhece, que é Gramado, Canela, né? Mas o importante mesmo é tem Itapejara. Um outro distrito chamado Vacaria, faz alguns eventos lá. Exato, né? Tem uns rodeios lá também. Nélio, mas enfim, é óbvio que tem, e acho que todos os lugares e a riqueza que o Brasil tem de cidades brilhantes, né? Mas de fato sempre foi assim. Nos lugares que eu passei, sempre adotei imediatamente a cidade, sou do lugar que estava, e agora já há muito tempo aqui. Tem seus diferenciais, né, Nélio? Tem. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é assim mesmo. Os poetas do Rio Grande, tu tens algum que tu admira, que tu gostas? Ainda existem alguns dos grandes mestres, tipo, vivo ainda, Pedro Hortaça, né? Sem dúvida, São dos né? velhos. Né? Uma sequência de Jaime Caetano, essas coisas, né? Vai lá, nós tivemos agora, não tanto nessa área da poesia, mas também da literatura e da importância que tiveram, desde o Érico Veríssimo, agora faleceu o filho, isso, né? E temos, e essa é uma coisa interessante, né? Porque pelo país inteiro, especialmente pela colonização gaúcha que foi subindo, tem marcas, né? Aqui em Foz do Iguaçu tem Colégio Érico Veríssimo. Por quê? Por causa do vínculo que tem com o Érico, né? Assim tem, você pega o Mato Grosso, pega agora o Maranhão, pega o Nordeste inteiro, né? A marca disso. Verdade. E de gente que teve que deixar, a maior parte das pessoas, deixar o Rio Grande para tentar buscar uma sobrevivência melhor em outro lugar, né?
Verdade. Mas levou a sua cultura, levou o seu jeito, a sua amabilidade, a sua transparência. Qualquer lugar que o baiano vá, o mineiro vá, o carioca vá, o paulista, o gaúcho, o do sul, leva a sua essência. Exato. E cria raízes, expande, né? Exato. E isso é um orgulho para nós, né, Nélio? É um diferencial. Nélio, vamos... Rádio Cultura, quantos anos você ficou? Rapaz, eu vim para a Rádio Cultura em 1993, e fiquei um bom tempo lá, e aí depois houve essa saída para a Rádio Foz, e mais tarde, então, quando eu já não queria mais muito vínculo com a área esportiva, Foz do Iguaçu, lamentavelmente, não tem um grande produto esportivo, estou falando de nível profissional. Quem melhor marcou um pequeno período foi o futsal, né? Mas hoje também... Futebol deve muito, né? Futebol deve muito, né? Não... Tá tão desanimador, né? E aí as competições levam 2 meses e cacarequinhos. Como é que você vai montar alguma coisa para 12 meses, para um ano, né? Então, enfim, é muito, muito ruim. E aí houve o convite, a insistência por um cara chamado Enes Mendes da Rocha, que foi uma dessas figuras marcantes para Foz do Iguaçu no mundo do rádio. E eu acabei então aceitando, e daí fiquei mais 8, 9 anos no programa de debate, né, geral lá no Contraponto. Você ficou todos esses anos no Contraponto? Foi um tempinho, né? Foi um tempinho. Pouco, né? Nélio, te dá muita satisfação, eu vejo você entrevistando, e nós já vamos chegar no ponto atual onde tu estás. Mas eu via você no Contraponto, é um programa que eu gosto de acompanhar, e agora te confesso que tenho diminuído até pelas outras opções que temos, mas você se coordenava assim com muita maestria, com muita alegria. É bom fazer isso, Nélio? Rapaz, eu acho que fazer aquilo que a gente gosta sempre é muito legal, né? E para mim, vai lá, eu me lembrei de um episódiozinho que faço a ponte. Eu tinha mal voltado da Copa do Mundo e fomos transmitir um jogo no estádio do ABC, e sobe um torcedor, vai para a cabine, né, para querer dar um abraço e para querer falar algumas coisas. Eu estendo o microfone para ele depois, e ele diz assim: eu estou muito orgulhoso, estou muito satisfeito, emocionado de estar aqui ao lado desse grande radiador que nós temos. Aí o repórter da pista começou a rir, falei, elogio deixa assim, né? Pode ser de qualquer jeito, né? Pode ser radiador. Deixa. Veio do coração. Elogio vem de qualquer jeito. Ou seja, para mim sempre foi fundamental o respeitar quem está do outro lado. Eu continuo sendo o cara do outro lado. Eu continuo ouvindo, eu continuo prestando atenção. A gente se coloca lá, né? Né? Então, e aí quando se faz alguma coisa, sabe, por respeito a essa outra pessoa que muita gente não vê, não sabe quem é, mas ali tem uma vida que precisa ser respeitada dentro das suas realidades. Então, por isso sim, dá satisfação, claro. E para mim é essa questão muito mais do respeito às pessoas. Porque o ouvido da pessoa não é penico, né? Pelo contrário, tá louco, pelo contrário. Pelo amor de Deus. Hélio, o que te levou a vir para o Grupo Mundial de Comunicação? Você foi uma surpresa agradável que a gente teve, eu particularmente, porque nunca imaginei que um dia eu ia encontrar o Nélio nos corredores do Grupo Mundial. O que te levou para lá, Nélio? Convite feito por um cara chamado Roberto de Souza. Ele costuma ficar mirando, ele mira, olha. Você conhece ele já há algum tempinho, né? Pouquinho tempo. Um cadinho de tempo, como dizer, né? Um cadinho de tempo, né? Um convite do nosso Nerso, né? Do Roberto de Souza. Foram os dois que te convidaram, né? O Nerso e o Nerso e o Roberto. Aliás, os dois estavam fundidos na mesma pessoa naquele momento. Isso. Entendendo também um desafio pelo estilo de programação que o Grupo Mundial de Comunicação tem
consolidado, líder absoluto de audiência, né, firmado dentro de toda a região. E aí, vendo o Roberto querendo abrir uma outra frente, um outro estilo, uma outra coisa. Projeto novo. Um projeto novo dentro de uma área assim de jornalismo, né? Não de jornalismo de fatos, né, só, mas, né, dessa área de conversa, de prosa. Guardadas as proporções, com muito menos qualidade ao natural, de um podcast como esse do Pod. É verdade, né? Mas com muito menos qualidade. Estou falando da minha atuação lá na Rádio Viola, né? Sempre humilde, né, Nélio? Não, isso é ser realista, né? Isso é ser realista. Então, sempre foi basicamente isso. E aí, desbravando, né, essa área dentro da programação. Ó, pessoal, ele tá aqui, ó. Nélio tá aqui, nesse grupo aqui, ó. Graças a Deus, Nélio, que você tá. Isso é uma bênção de Deus, não nada é por acaso. Como é que tu te sente iniciando, entrevistando personalidades, políticos, educadores, pessoas que cuidam da segurança da população? E já na mesma pergunta, Foz, como é que você vê Foz hoje? Irmanado nessa sequência de entrevistas. Tá, vamos lá. Primeiro, para mim, novo é o microfone e o espaço. As pessoas... Não é porque ela tem o mesmo desse aqui, você disse que tem o mesmo em casa. É o mesmo que temos aqui. Mas assim, ao longo do tempo, né, obviamente que eu não quero nunca perder o friozinho na barriga de ter que fazer alguma coisa, ou seja, de tratar assim, não, isso aí é moleza, isso é fácil, né? Então, bom sentir esse frio na barriga. Né, isso é sinônimo de humildade. Perfeito, né? Acho que isso é fundamental. Mas assim, tá bom, eu aprendi um negócio com... outro desses gigantes da comunicação brasileira que já faleceu, Jô Soares. O José Soares, o Jô Soares, dizendo que ele percebeu que ele tratava as pessoas de uma forma diferenciada e que isso não era justo. Ele dizendo, pegava um sujeito, sei lá, governador do estado de São Paulo, aí eu tratava ele, estou falando Jô Soares falando, tratava ele, porque o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, o que o senhor está pensando, o que o senhor acha, o que o senhor deseja, o que o senhor pensa, que projetos o senhor tem. Aí eu ia entrevistar o porteiro do prédio. Você faz o quê? Como é que você lida? Como é que você isso? Como é que você aquilo e tal? Jô Soares dizendo. Aí eu vi que eu estava fazendo diferenciação de pessoas. Um era você, o outro era o senhor. Peraí, a terceira pessoa é você. Então, vai ser você, todo mundo, independente de quem seja. Eu, não há muito tempo atrás, tinha um pouco dessa dificuldade, inclusive no veículo que estava, porque às vezes vinha isso, não, trata como tá. Não, senhor, vou tratar de você. É o Vanderlei, é você. O presidente do Banco Mundial é você. Lugar. Porque é dentro do português. O português diz isso. Exatamente. Não depreciou ninguém, porque tratou de você. Continua sendo a terceira pessoa dentro da conjugação. Então, nesse sentido, se for o governador, se for o presidente da República, se for o Zé das Couves, vai ser você sem nenhum tipo de problema, que não é por depreciação nem por exaltação, é apenas porque assim é. Então, nesse sentido... Uma maneira coletiva de se falar. Isso, me sinto, pela tua pergunta, me sinto na responsabilidade, ainda mais dentro do momento e daquilo que vivemos lá no Grupo Mundial, que é uma quebra de paradigma, é um outro estilo, é uma outra coisa dentro de uma programação absolutamente consolidada de sucesso, de êxito,
com comunicadores brilhantes que tem lá há décadas, né? E outros tantos que estão menos tempo, mas brilhantes na sua comunicação. Me sinto nessa responsabilidade de tentar ajudar a cidade a pensar a cidade. Né? E nesse sentido, Vanderlei, acho que vivemos um tempo, e não é de quem é saudosista, assim, antigamente que era bom. Conversa fiada, vai lá na vila que eu morava para tomar banho e tinha que esquentar água no fogão a lenha, depois derramava dentro de um baldão de coisa, erguia na corda, puxava a cordinha para você molhar um pouquinho, e quantas vezes acabava a água no meio do banho, porque no meio do sabão, né? Não tinha geladeira, né? Não tinha luz elétrica, então não é que antigamente que era bom, né? Mas essa superficialidade que a gente vive hoje, essa descartabilidade, onde vale uma narrativa de momento, daqui a pouquinho ela não vale mais, você empenha uma palavra, depois ela não vale, não é aquilo. Não, Vanderlei, eu vou conversar contigo às 3 horas, aí eu chego às 4:30, na maior cara de pau, não sabe o que é, eu estava muito ocupado. Né? Não estou falando das exceções, eu estou falando da regra. Aquilo que nossos pais nos ensinaram. Isso, o fio do bigode, uma palavra dita valia, né? Então é nesse sentido dessa superficialidade, essa eu acho ruim. E aí, tentar ajudar a cidade, pensar a cidade a partir das pessoas das mais variadas condições, atividades e tal, porque a sociedade ela é diferente, né? Não tem sentença igual de cabeças diferentes, né? Claro, sempre e ali é que está a riqueza, ali que está a coisa. Você pergunta como é que eu vejo a cidade. Rapaz, nós vivemos por esses dias agora, especificamente, agora vamos pegar setembro de 2025, uma crise política na cidade enorme. O pessoal perdeu o compasso em algumas coisas. Dá para consertar? Claro que dá. E não é que seja uma coisa difícil, mas se mantiverem assim, é como um prédio que você começa a construir e ele tem só 1 centímetro, 1 milímetro, não vou nem botar 1 milímetro de desvio na base. No 15º andar ele vai desmoronar e vai cair. Então, há tempo de consertar. Tem muita coisa que as pessoas que conduzem em todos os segmentos por interesses e não por aquilo que deveria ser o bem coletivo, o bem da cidade, buscar isso. Então, vejo que estamos num tempo complicado, difícil, consertável, né, claro. Plenamente consertável, mas precisa novas decisões, onde começa a olhar a partir das necessidades que de fato são verdadeiras e que doem tanto para as pessoas. Começar pelo começo, né? Silvia Sander. Quem é essa senhora na sua vida? Rapaz, em 1900 e finalzinho de 79, começo de 80, eu vou para Curitiba meio que fugindo da minha vida, das bobagens que eu ia fazer mais forte na sequência, desde de questão, não tinha nada com o consumo de drogas, isso não era tão forte lá, mas consumo de álcool, vida vazia, né? Cada vez mais me enchendo de vazio, né? Fujo e vou para Curitiba por causa de um amigo que já estava lá e tal, e aí começa uma vida. Esse amigo frequentava um grupo de jovens, e aí como nós morávamos dividindo um quartinho de hotel, os dois, quando chegou no sábado, ele começou a se arrumar e disse que ele ia para o grupo de jovens. Sim, eu estava sozinho lá, tinha mal chegado, vou com ele, né? Não fazia a menor ideia de para onde estava indo e o que iria. Que ia rolar. Fomos para esse grupo. Depois disso, houve um retiro no período de carnaval. E eu pensei, puxa, isso vai ser legal. E nesse retiro de carnaval, Deus puxa o tapete debaixo do meu pé, né, derruba e diz, ô garoto... Você acorda? Deixa eu explicar algumas coisinhas para você. Tu não tá me entendendo.
E isso começa a fazer uma transformação de vida a partir de uma decisão daí de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e começar a caminhar nisso, começar a ser edificado como se edifica um prédio, né? Um tijolo, um tijolo, um tijolo, um tijolo. Nesse grupo de jovens participava a Silvia, né? Depois viramos extremamente amigos, que todo mundo vinha perguntar: escuta, vocês estão namorando? Não, e não estávamos, éramos muito amigos. Passou um bom tempinho e aí começamos a namorar e depois então casamos e simplesmente eu tenho o compromisso e tento me esforçar ao máximo de fazer ela uma pessoa feliz por aquilo que ela é, por aquilo que ela merece, por aquilo que é a minha obrigação. É companheira, é parceira ao longo de cada milímetro da minha vida desde 1980 para cá. Ao lado de um grande homem. E eu gostei da palavra, ao lado, né? Exatamente. E no meu caso, ao lado de uma grande mulher, estou eu. Eu, respondido. Nélio, você falou já, mas eu vou fortificar. Antes, porém, para nós encerrar, vou perguntar: o que tu fez que se arrependeu, se arrepende? E o que tu não fez que gostaria de fazer? Adroaldo Guerra Filho. O Guerrinha é dele, essa provocação muito inteligente, muito boa, e que legal que você a copia, né? Muito legal. Copia de um grande cara. Vai lá, eu tenho muita facilidade de acertar as coisas de trás para frente, né? Por exemplo, hoje eu não erro algumas coisas que eu errei ontem. Hoje eu não erro aquilo que eu errei ontem, mas de hoje para amanhã aí já é um pouco mais complicado. Tô correndo risco. Se eu for pegar assim, ao longo da jornada da vida como um todo, fica um pouco longo, mas aquele período até 1980, né, do jeito vazio de viver, do querer ser grande porcaria, né, e não era bolhufa nenhuma, né, se achar, né, talvez essa, se eu pudesse, obviamente apagaria, porque eu não precisaria ter feito tanta bobagem antes, né, porque ficam marcas na vida, ficam coisas que não, né, ficam sequelas que não precisaria, né, e o que eu ainda não fiz, que eu gostaria de fazer? Mais amigos. Eu sei que isso é uma saída meio salomônica, assim, né? Mas fazer mais amigos de verdade. Deus coloca no não amigos de oportunismo, não amigos por interesse, né? Assim, de poder realmente poder ter transparência, poder ser quem é, né? Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro, né? Tem muitos amigos, ser... Dani? Não, mas mais do que eu mereço. Muito bem. Né? Tenho mais do que eu mereço. Tem gente assim, Vanderlei, que vai lá, são de longas datas. Isso para mim é muito significativo. Tem algum amigo que tu quer falar naquela câmera ali? Mandar uma mensagem, um abraço? E como é que eu faço com os outros? Manda. Eu uso você, meu amigo, para salvar os demais. Então você, meu amigo, a você um grande abraço, obrigado pelo carinho. Obrigado por estar no médio. Isso, exatamente. Você é muito ligeiro, você é rápido no gatilho, né? Tem que tomar cuidado, tem que ligar a antena parabólica. Não sei nem se o pessoal sabe o que é isso então, direito, antena parabólica, né? Tá meio antigo já, antena parabólica, né? Nélio, você chega a lembrar do rádio quando tu era criança, tu chegou a achar que o locutor estava dentro do rádio? Acho que sim. Todos nós? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Isso serviu para você amadurecer sua vida e ter orgulho de ter achado que o homem estava lá dentro? Porque não é burrice, isso aí é inocência, é uma coisa da pureza da alma, do coração. Né? E outra coisa que as nossas crianças, por exemplo, eu tenho neta de 6 anos, eu vejo como ela e outras crianças, assim, como essas coisinhas têm menos, né? Essa inocência, né? Tudo, sabem quase tudo, né? E é tão legal pega poder... o seu celular e diz, vovô, isso aqui quando faz assim, e não sei como fazer, é assim, ó, pronto, mas também você não viu como fez e não aprendeu, né? Já era. Mas enfim, e obviamente
E sempre dizendo que em cada época tem coisas muito brilhantes. Sim. Mas assim, com certeza foi coisa legal, com certeza traz talvez um pouco desse carinho dentro de mim. Ó, lá do outro lado tem alguém achando que eu tô dentro do rádio dele falando para ele, né? Verdade. Nélio, se você fosse entrevistar Deus no Senhor, qual as perguntas que faria? Talvez, e eu estou basicamente reagindo, né? Porque não é uma coisa pensada enquanto resposta, mas talvez eu perguntaria como tão grande amor por mim, pela humanidade. Só essa pergunta? Nélio, quero te agradecer por ter tirado esse tempo para vir aqui prosear. Dizer que você tem um novo amigo, que você disse que você quer fazer mais amigos. Você tem um novo amigo para você incluir, para contar nos seus dedos. Um amigo que te admira pela tua capacidade, pela tua simplicidade, pela tua inteligência e por ser um parceiro de Deus, que eu também sou, e pelo orgulho que tu me dá de te encontrar nos corredores do Grupo Mundial de Comunicação. O Nélio está no Grupo Mundial, gente. Acompanhe o Nélio na Rádio Viola FM 91.7 todos os dias, de segunda a sexta, no seu Conexão Geral. Gostei, Nélio. Que forte, Nélio. Conexão Geral. Parabéns. Pessoal, acompanhe esse cara. Esse cara é o cara. Obrigado, Nélio, do coração. Eu tiro o chapéu para você. E eu, pelo contrário, eu quero pôr o chapéu, né? Presente que você deu e sabe, esses elogios todos, que eu sei que são verdadeiros, são sinceros, mas não são merecidos, só aumenta a minha responsabilidade e eu sou extremamente grato pela oportunidade aqui hoje, pela oportunidade da caminhada juntos, por podermos trilhar esse período, esse tempo que Deus nos conceder ainda tempo aqui. Novo, que seja duradouro, né? E de poder... Com saúde e com inteligência. E de poder ser ferramenta, instrumento também a favor das pessoas. É isso mesmo. Sou grato. Agradecido, Nélio. Terminamos por aqui mais uma prosa, podcast Pode Ver, e eu convido você para estar sempre com a gente. Obrigado, Giancarlo, pela produção, pela gravação, e nos acompanhe no Grupo Mundial de Comunicação, porque agora eu tenho mais um amigo lá, Nélio Sander. Valeu. Dona Silvia, aplausos para a senhora. Senhora, ó, tira o meu chapéu. Valeu, Nélio.